Senhoras e senhores, estamos começando mais um programa É Chegada a Hora. É Chegada a Hora. Estamos diretamente dos estúdios da Faculdade Pascoal Dantas e hoje nós vamos iniciar um tema bastante relevante, pungente e de extrema importância para o nosso curso que será iniciado em breve, que é o curso de Teologia. Hoje, então, já podemos começar a explicar na etimologia o que é ou o que vem a ser a ética, onde isso começou, aonde se originou esta ideia e o que vem a ser isso. A ideia começa na Grécia Antiga e na origem da palavra ética vem do termo ethos, do grego, e ethos quer dizer caráter, modo de ser, costume, postura. Então, assim sendo, ética logo tem a ver com caráter. E o que é o caráter, senhoras e senhores? Caráter é o nosso modo de ser como pessoa, ou seja, do intrínseco da nossa alma, o que nós somos de verdade, na essência do nosso ser. É muito comum nós falarmos, por exemplo, fulano não tem caráter, ou fulano é mau caráter, ou fulano é bom caráter. Assim fica a seguinte pergunta: o que é mais correto dizermos? Fulano é mau caráter ou fulano não tem caráter? Ou vice-versa. Veja que quando nós afirmamos que tal pessoa não tem caráter, nós não estamos sabendo o que nós estamos afirmando. Ou seja, a pessoa que faz tal afirmação tem pouquíssimo ou nenhum conhecimento do que vem a ser a ética. Porque nós já iniciamos neste módulo, nesta aula, a explicar que ética é modo de ser. Logo, se toda pessoa tem um jeito de ser, como que é que esta pessoa não tem um caráter? Assim sendo, para não ter caráter, só uma pessoa recém-nascida, que ainda não formou, ainda não tem um jeito de ser. Então, essa é a questão. Além do modo de ser, senhoras e senhores, ética tem muito a ver com a nossa consciência. Aquilo que o apóstolo São Paulo falava: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, Deus nos concedeu o livre-arbítrio, mas eu posso usar do meu livre-arbítrio para fazer o que eu quero e o que eu bem entendo, viver como sem nenhuma regra, sem nenhum limite, sem nada imposto? É evidente que não. Assim, existem preceitos a serem seguidos, existem princípios a serem tratados e que nós vamos nos aprofundar ainda hoje nesta aula. Senhoras e senhores, então, ética, é importante que se diga que é uma postura que nós temos que adotar, mas esta postura não pode ser uma conduta que seja boa tão somente para mim. Assim, eu tenho que adotar um comportamento que seja bom para mim, enquanto indivíduo, mas também para toda a sociedade. Já diziam os antigos na filosofia, ou os pensadores, que nem tudo que é bom para a leoa será bom para a gazela. E nem tudo que é bom para a gazela será necessariamente bom para a leoa. Então, veja, não basta ser bom para mim, tem que ser bom para mim e para toda a nossa coletividade, todos que estão à minha volta. Assim, todos aqueles que nós convivemos, até porque nós vivemos em uma sociedade, nós não vivemos sozinhos, vivemos em sociedade. Então, preciso entender que o meu direito termina quando começa o do outro. Assim, senhores, agora que nós já sabemos que ética é um comportamento que não seja bom só para mim, mas para toda a sociedade, logo, antes de eu tomar uma decisão, eu preciso pensar: isso é bom para mim? Isso é bom para a minha família? Isso é bom para os meus familiares? Isso é bom para os meus amigos? Isso é bom para os meus empregados? Isso é bom para os meus colegas de trabalho? Isso é bom para o meio ambiente? Isso é bom para o meio que eu vivo ou que convivo? Feito este filtro, depois eu pergunto: isto é bom para mim também como pessoa? Logo, isto é um comportamento ético. Eu creio que ficou bem claro para você que está aí do outro lado. Veja que o pensador Norberto Kepp
definiu bem a questão. Embora nós sabemos que ética, você pode estar pensando agora, nossa, ética então é algo muito simples, basta eu fazer algo que é bom para mim e que é bom para toda a sociedade. Mas não se equivoquem, não deixem sua mente vagar em conceitos simples, até porque as questões éticas não são decididas por uma única pessoa, tamanha a sua completude, tamanha a sua complexidade. Vejam, senhores, que a maioria das decisões éticas são decididas em conselhos. Veja que nós temos Conselho Regional de Medicina, nós temos o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, órgão qual eu faço parte, onde um conselho vai julgar se aquele advogado, se aquele médico, se aquele administrador teve uma conduta ou uma postura, se a sua decisão foi pautada pela ética ou não. Logo, uma pessoa somente não pode decidir sozinha. Se você estiver em um lugar onde somente uma pessoa tem tomadas de decisões sobre ética, desconfie, porque são questões de altíssima complexidade. Mas, para simplificar um pouco as coisas, que essa é a ideia do nosso aprendizado, dos nossos ensinamentos, de que Norberto Kepler, por exemplo, simplificou a questão dizendo: ser ético, perguntaram ao mestre, ao pensador, o que é de fato? Resuma para nós, para que nós entendamos de uma vez por todas. Aí o pensador resume da seguinte forma: ser ético é ter uma conduta baseada em apenas 3 princípios, 3 apenas. Quais são eles? O belo, marquem aí, memorizem, o belo, o bom e o verdadeiro. Ser ético é ser isso só, professor? É exatamente isso. A minha conduta tem que ser bela, boa e verdadeira. Isso nos lembra, por exemplo, o dia da criação, já que estamos aqui no curso de teologia, não podemos deixar de falar de Tel, de Deus, da divindade, do Criador, do El Shaddai, do Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo e por aí vai. Veja que quando Deus fez o mundo, Ele disse: haja luz, e houve luz. Disse Deus: haja luminares, e houve luminares. E disse: haja natureza, haja vida, haja répteis, haja animais. E depois que Deus falava haja, logo você vai ver nas escrituras, na Gênesis, a origem, que diz que e viu Deus que tudo era bom. Ou seja, Deus fazia e depois Ele via e contemplava a beleza também da sua criação. Primeiro Deus via que era bom, mas também Ele via que era bonito. Veja a beleza da natureza, os pássaros, os animais, os répteis, os rios, os mares, a beleza, a estética da divindade. Então, Deus faz o universo já também pautado nesses 3 requisitos. Bom, Deus viu também que era belo, e tudo que Deus faz é pautado na verdade. Verdade. Belo, bom e verdadeiro. Nós aqui do curso de teologia, nós procuramos sempre nos pautar nos princípios da ética. Quais são eles? A nossa conduta aqui enquanto professor, todos nós funcionários, buscarmos oferecer para todos vocês um curso que seja bom, mas não bom só para nós, mas que seja bom para você enquanto discente, enquanto aluno, enquanto discípulo da nossa instituição. Nós buscamos também um curso que seja belo, ou seja, que seja bonito, porque o conhecimento tem uma beleza por trás. Até porque não é à toa que o livro dos livros diz em São João 8, versículo 32, que o conhecimento liberta, ou seja, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A nossa proposta com este curso é tirar vocês ou qualquer outra pessoa da ignorância. A ignorância que eu digo com todo respeito, a ignorância da ausência de conhecimento. O que nós queremos aqui é oferecer aos nossos alunos a porta do conhecimento, tirar você daquela alegoria da caverna, de Aristóteles, a alegoria da caverna, tirar da escuridão e trazer para a luz. Aí você pode estar se perguntando: professor Henrique, se ser ético é uma conduta
bela, boa e verdadeira, o que seria então uma conduta antiética? Uma conduta antiética é exatamente o inverso disso. Veja, senhoras e senhores, olhem bem para mim. Uma conduta antiética, então vamos fazer este inverso? É uma conduta, então, mal ou má, uma conduta feia e uma conduta falsa, ou, por que não dizer, mentirosa. Por mais que você queira uma conduta antiética, por mais que você queira encontrar outros adjetivos, vejam, senhores, que a essência não sairá desses 3 elementos. Quando você, por exemplo, repreende uma criança, ou vai corrigi-la, você diz: olha, você não pode fazer isso. Isso que você fez é muito feio. Olha, é mal isso que você fez. Viu? Não pode mentir. Não pode mentir por quê? Porque mentir é feio. Assim, sendo uma conduta antiética, é uma conduta reprovável, é uma conduta repugnante, é uma conduta que nós detestamos e devemos dela fugir. Questão ética é uma questão que traz a beleza e a justiça também, não é verdade? A justiça. Quando falamos de justiça, fica-se a seguinte questão: o que é justiça? Justiça é dar a cada um o que é seu. Quando você faz uma pergunta para as pessoas, por exemplo, eu acabei de definir o que é justiça, normalmente as pessoas têm dificuldade em definir coisas, intangíveis e facilidade para definir as coisas tangíveis. O que é algo tangível, professor? Tangível é algo que pode ser tocado. Intangível, logo, é algo que não pode ser tocado. Então é muito comum os professores pedir, é muito comum isso em curso de filosofia, teologia, pedir para os alunos definirem algo que seja normalmente não tangível, mas intangível. Assim, no curso de teologia você vai aprender a delimitar, a definir, a conceituar, a entender, compreender não só coisas tangíveis, mas muito mais coisas intangíveis. Então, fica aqui demonstrada a diferença entre ética, uma conduta ética e uma conduta antiética. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Deus abençoe a todos e na próxima aula nós vamos falar sobre o que é moral. Fique com Deus.